Vamos lá começar esse vídeo. Muito bem, não tem nada mais chato que a insegurança, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa nova que saia fora do padrão, ousar e fazer alguma coisa que a gente realmente não está acostumado, a gente normalmente é barrado por esses sentimentos totalmente chatos que chegam na gente, impede da gente realmente poder exercer o nosso máximo potencial, dar o melhor que nós podemos dar naquele contexto, sabe? E isso nos limita de diversas maneiras. Agora, para imaginar, por exemplo, se você não tivesse esses sentimentos de insegurança, esses sentimentos de medo, sentimentos que você realmente associa a coisas ruins, qual que seria o seu nível de resultado? Ele seria maior, seria menor do que é hoje? Você quer fazer algum projeto ousado ou alguma nova atividade sobre a qual você não está acostumado, com outro nível de intensidade, podendo aí exponenciar o seu melhor sem essas barreiras emocionais que ficam correndo atrás da gente? Fica comigo nesse vídeo então, que eu vou te mostrar algumas ferramentas que eu tenho usado e particularmente tenho gerado muito valor para as coisas que eu quero fazer e com certeza tem o potencial de gerar para você também. Mas antes de qualquer coisa, já peço, se você acha esse conteúdo bacana, gerou valor para você, não esquece de dar o seu like e se inscrever aqui no meu canal para que você possa receber mais conteúdo como esse, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Davi Miranda, um abraço. E olha, e para ser sem enrolação, vamos começar de uma vez. A primeira coisa que é super importante quando a gente quer se sentir mais seguro diante das situações é entender realmente a raiz da onde que surge toda essa insegurança, tá bom? E essa raiz tende a ser realmente a insegurança de se sentir inseguro. O medo de ter medo é o seu real vilão nessa jogada. Mas por que, Davi? A questão é, quando você está exposto a uma nova atividade, vamos pegar um exemplo, eu quero falar em público, isso é algo totalmente novo para mim. Eu simplesmente tenho um contexto em que eu vou falar em público em algum momento do tempo e eu começo a imaginar isso, toda aquela cena, eu subindo no palco com o microfone e aquele tanto de pessoas olhando e eu pensando, cara, o que essas pessoas estão pensando de mim, sabe? Tudo aquilo me invoca um sentimento extremo de ansiedade, de nervosismo, de insegurança e eu começo a importar todo aquele sentimento que eu sentiria lá naquele palco pro agora e isso vai gerando aquele sofrimento por antecipação. Eu passo a sofrer por uma coisa que ainda não sequer aconteceu, sabe? E tudo isso vai gerando uma bola de neve durante os nossos dias que vai nos impedindo de produzir no agora, porque nós ficamos realmente agarrados em um mundo que ainda não nos pertence. Nós ficamos agarrados lá no futuro, naquela coisa que vai acontecer ainda e os sentimentos despertados lá, a gente já sofre com isso antecipadamente no presente. Isso é uma coisa que tem de ser eliminada e nós tendemos, na verdade, a ter medo de sentir esses sentimentos. E tendo esse medo, a gente passa ao tempo todo estar pensando nele, certo? Em não tê-los, mas o fato de pensar em não tê-los é o que realmente traz eles à tona. Então, a gente precisa realmente desenvolver a coragem de passar, de se sentir confortável diante do desconforto. Assim você consegue se sentir realmente muito mais confortável com essas situações. Bem, pode parecer um pouco confuso, mas eu vou te explicar melhor. Quando a gente está imaginando o tempo todo aquelas coisas lá, aquela insegurança, e a gente não tem medo dessa situação, a gente pode ter o pensamento, olha, eu vou ir lá, certo? Eu não tenho o costume de falar em público, então eu vou lá. Eu sei que eu vou sentir uma ansiedade, eu sei que eu vou sentir desconforto, mas cara, tá tudo bem. Eu vou passar por isso, vai ser uma experiência nova, eu vou aprender a como lidar com os meus sentimentos lá, sabe? Então eu realmente não tenho problema com esse desconforto que eu vou sentir. Eu sei que se acontecer uma falha, se acontecer alguma coisa de errado lá, tudo isso é parte do processo, tudo isso é uma parte do crescimento, da minha evolução como pessoa. Quando você aceita que esses sentimentos vão vir e realmente se torna confortável com eles, é capaz deles até sumirem na hora que você já está lá na apresentação. Então aprender a ser confortável com o desconforto é uma das principais armas quando a questão é ser mais seguro. O segundo ponto é que é uma coisa óbvia, mas a gente tende a
não raciocinar com relação a isso é o fator da repetição. Quanto mais você faz uma atividade, quanto mais você desempenha alguma coisa, menor tende a ser o impacto emocional que a gente tem enquanto a gente está fazendo ela. Então, pela primeira vez que você vai falar em público, um exemplo que eu estou usando muito aqui, você tende a sim sentir um sentimento muito grande, uma carga emocional, uma pressão muito grande a primeira vez que você está fazendo, porque realmente é algo desconhecido, é algo que você não tem costume sobre. E isso é aplicado aos mais diversos exemplos, a todas as coisas novas que a gente faz. Mas à medida que a gente vai repetindo, à medida que a gente vai progredindo no que a gente vai fazendo, vai errando, vai descobrindo o que não fazer, como melhorar, sabe? Vai tendo esse feedback, a nossa tendência é se sentir mais confortável, a desenvolver mais autoconfiança diante dessas situações. Isso realmente pode ser aí um fator muito confortante, se você realmente sabe que você vai estar exposto a esses altos sentimentos, mas eles vão passar, vai ter um momento em que você vai se sentir confortável com tudo isso, se você realmente desenvolver essa repetição, tá bom? Você vai se acostumar e vai aprender a lidar com toda aquela situação. E a terceira dica que eu tenho, que é uma arma poderosíssima, na verdade, é o poder do ensaio mental. E Davi, o que é um ensaio mental? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois bem, o nosso cérebro ele tem um mecanismo de funcionamento muito legal mesmo, que é o seguinte: a gente tende a não diferenciar a imaginação da realidade. Ou seja, quando a gente visualiza alguma situação, algum contexto na nossa cabeça, o nosso cérebro tende a interpretar essas situações como se elas fossem efetivamente reais. E é por isso que a gente normalmente importa os sentimentos que aquelas situações vão invocar no futuro, no presente, tá? Porque a gente realmente não consegue diferenciar isso. Mas como é que a gente pode usar isso a nosso favor? E é aí que está a chave. Você tendo controle da sua imaginação e a criatividade para manipular aquele ambiente da forma com que você quer que aconteça, você pode efetivamente estar treinando para aquilo, como um teatro, para que realmente possa acontecer dessa forma na realidade. E depois que eu descobri isso, cara, isso foi uma das coisas mais incríveis que eu descobri, que eu realmente pude meio que transformar a maneira como eu enxergo as minhas atividades, os meus desafios no meu dia a dia, imaginando eles exatamente como eu quero que eles aconteçam. Então, se eu quero fazer uma apresentação, quero que ela seja extremamente incrível e que eu esteja extremamente confortável lá, em que eu possa desempenhar o que eu tenho para fazer da melhor forma possível, né? E lidando com os meus erros da melhor forma, cara, se eu errar aqui não tem problema, eu vou estar realmente aprendendo. E eu imagino que tudo isso vai acontecer dessa forma. A minha tendência é de que quando eu chegar lá, eu vou invocar esses sentimentos de confiança, esses sentimentos de bem-estar enquanto eu estiver lá, certo? E isso realmente, você imaginando, visualizando da maneira que você quer que aconteça, você vai estar aumentando demasiadamente as possibilidades que você tem de que aquilo efetivamente aconteça. E a quarta e última dica que eu tenho para dar é um conceito que eu chamo de simplicidade mental. Esse conceito que eu adoro falar, que realmente fez a diferença para mim, que é pensar só o essencial, de forma bem resumida, para que você possa entender. Quando a gente pensa muito sobre as coisas, alguma coisa que a gente tem de fazer, algum contexto que a gente vai passar no futuro, a gente tende a aumentar muito os problemas que vão acontecer ou criar muitos monstros emocionais a respeito daquilo. Então, se eu estou em um dia, eu preciso ir na academia, por exemplo, e eu começo a pensar demais, cara, eu preciso ir na academia. Nossa, mas olha, hoje eu não tô me sentindo tão bem, olha, tá uma chuvinha gostosa lá pro lado de fora da minha casa, então eu tô parado aqui, eu posso assistir um Netflix. Eu começo simplesmente só pelo fato de pensar demais sobre aquilo, criar inúmeras desculpas pro não fazer. Da mesma forma, se eu preciso fazer algo que vai me invocar emoções que eu não quero estar submetido, eu tendo a aumentar essas emoções, porque eu tendo a pensar demais sobre elas. E é aquela famosa frase, o que a gente foca realmente se expande. Então, quando você vai focar nesses problemas, nesses monstros que vocês criam, eles ficam naturalmente maiores dentro da nossa cabeça. Então, a simplicidade mental, pensar só o essencial, só realmente o que vai gerar valor para você, só o que você efetivamente precisa fazer, pode ser uma arma para matar definitivamente ou evitar de nascer, evitar que esses monstros nasçam na sua cabeça. E para fazer isso é realmente pensar o que você deseja que vá acontecer. Eu quero fazer uma apresentação, então eu vou preparar um bom conteúdo, lá eu vou estar seguro, vou apresentar da melhor forma possível,
ponto. Vou à academia, tenho de me exercitar, porque eu quero ficar saudável, eu tenho essas metas e ponto. Simplicidade mental, uma das armas mais poderosas que a gente tem aí, quando a questão é mentalidade. E bem, eu espero que esse vídeo tenha gerado valor para você. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, pressionar esse like aí, se inscrever nesse canal, que tem muito mais coisa boa vindo por aí. Estou muito animado para gravar novos vídeos. E é isso aí. Para vocês que não me conhecem ainda, vou repetir, meu nome é Davi Miranda e fica ligado aí nos próximos conteúdos que virão. Eu também tenho o meu e-book, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, se você sentir interesse. Eu acabei não falando dele no meio do vídeo, mas ele se chama Quebrando as Barreiras da Emoção, certo? Esse e-book tem uma série de ferramentas que você pode efetivamente usar e que vão fazer toda a diferença durante o seu processo aí, do seu dia a dia e do que você vai fazer. Você vai poder evocar sentimentos de bem-estar e efetivamente ter uma gestão emocional muito mais apurada. Agradeço muito, um grande abraço.